Eu fico observando que, em matéria de igreja evangélica, os cristãos de hoje, eles têm muito medo de pregar. E outros dizem que é muito difícil para pregar hoje. A gente vê muito isso aí. Né? Alguém dizendo, pregar tá difícil, né? Pregar a palavra de Deus tá difícil demais. As pessoas não querem se converter. Pregar tá difícil, né? E a gente ouve isso aí constantemente. Mas os mesmos que falam isso nunca leu a Bíblia. Nunca leu a Bíblia, a verdade é essa. Será que já leram a história dos apóstolos, o Evangelho? Será que já leram os Evangelhos? Certamente não. Porque se nós em um Brasil tão maravilhoso desse, um país tão bonito, tão tranquilo, não há perseguições, a realidade é essa, meus amados irmãos. Não há perseguições contra o Evangelho no Brasil, contra alguém pregar a palavra de Deus. Não há perseguições. Algumas coisinhas que acontecem por aí, isso não é perseguição. Nunca foi perseguição. Perseguição era que os discípulos sofreram. Aquilo era perseguição. Aquilo era perseguição. A Bíblia chega a dizer na Galeria da Fé que o mundo não era digno de muitos deles. O mundo não era digno de que essas pessoas estivessem vivendo aqui na Terra. Sabe? Porque as perseguições eram terríveis. Hoje não temos perseguição. Não temos. De maneira nenhuma. Perseguição foi o que o apóstolo Paulo sofreu. Já leu sobre ele? Perseguição, eu não estou nem falando de Jesus, né? Não estou nem falando de Jesus, estou falando dos discípulos. Perseguição foi o que os discípulos sofreram. Eram presos, não podia falar no nome de Jesus. Não podia mesmo falar. Como nós falamos hoje, nós fazemos culto na praça hoje. Onde nós quisermos hoje, nesse Brasil, nós podemos ir fazer culto na praça, cantar, tocar, alegrar ali, sabe? E alguém diz que o evangelho é perseguido hoje. Não, meus amados, o evangelho hoje nunca foi perseguido. Isso não é perseguição. Alguém fica dizendo, tem que saber o que fala na internet, porque é processo, não sei o que. Mas isso aí não é perseguição. Perseguição é o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Pedro, João, esses homens de Deus, que deram a vida pelo Evangelho e não negaram a fé. A Bíblia chega a dizer que muitos foram cerrados, alguns cerrados pelo meio, outros amarrados, jogados no fogo, queimados vivos, outros lançados em cova de leões. Sabe? Eram esbofeteados fisicamente, tomavam socos. E mesmo assim, o Evangelho não parou. Eles não paravam enquanto não morriam. Eles eram lançados no cárcere. Eram presos de verdade, lançados no cárcere. Isso era perseguição. Lembra da história de Estevão? Estevão sendo apedrejado. Eu fico imaginando, né? As pedradas na cabeça, no nariz, nos olhos, na boca. Certamente os dentes já estavam quebrados, nariz quebrados, talvez não estava nem enxergando direito fisicamente. Ali entre as pedras, sendo apedrejado pelas pessoas. E ele, diz a Bíblia, que ele ainda olhando os olhos para o céu. É muito forte isso, meus amados. Ele olhando os olhos para o céu, talvez cheio de sangue os seus olhos. Não é? Talvez ele estava enxergando pouco. Mas diz a Bíblia que ele olhando para o céu, ele viu Jesus assentado à direita do Pai.
E ainda dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso era perseguição. Isso era perseguição. E eles não desistiram. O Evangelho não morreu. Porque ninguém foi covarde. Nenhum dos apóstolos foram covardes. Como somos hoje, irmãos. Os crentes de hoje são muito covardes. São muito covardes. São muito sentimentalistas. Nós hoje, crentes, somos muito sentimentalistas. Um olhar torto de um irmão, a gente já se aborrece. Não temos coragem de perdoar, não temos condições de perdoar. Um olhar torto que alguém olha pra gente, a gente já se enraivece, se aborrece e já não quer mais estar perto daquele irmão ou irmã. A gente se aborrece com a paz do Senhor, com o aperto de mão de alguém. A gente se aborrece com qualquer coisa que acontece conosco dentro da igreja. Qualquer coisinha. A gente não quer mais saber de ir lá na igreja, não vou lá naquela igreja mais, o irmão fez isso, o irmão falou aquilo. Mas o nosso sentimento hoje é muito melindroso, é muito fraco. Nós temos um sentimento hoje terrivelmente fraco. Não somos capazes de esquecer nada que alguém faça contra nós. Já achamos que é perseguição. A gente está passando, duas pessoas se comentam alguma coisa do outro lado da rua, a gente já acha que está falando da gente, e já logo se enraivece, e já não quer mais estar perto da pessoa, e já quer esquecer. Como somos assim, irmãos? Por que somos assim? Estamos longe do Evangelho genuíno. Estamos longe do Evangelho verdadeiro. Longe. Porque os irmãos antigamente não se aborreciam, não se ofendiam com palavras, não se ofendiam por olhares tortos, gestos que não gostavam, não se ofendiam com isso, com palavrinhas, não se ofendiam. Hoje nós ofendemos com uma roupa que alguém usa, nós ofendemos com um aperto de mão, ofendemos ao sentar perto de alguém na igreja. Nós conseguimos ofender-nos, nós conseguimos ser ofendidos com uma mensagem de um pregador, com uma palavra de um pregador. Nós nos sentimos, aborrecidos com aquilo. E tudo hoje para nós é perseguição, é dificuldade. Nós somos tão melindrosos, nós somos tão incapazes de amar. Somos tão incapazes de fazer o que é correto, de esquecer, de perdoar, de abraçar, de amar. Somos incapazes disso hoje. Por isso que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque não vivemos hoje no Evangelho genuíno, não vivemos. Hoje vivemos do jeito que achamos melhor. Vivemos hoje da forma que nós achamos que tá bom. Se alguém me ofende, eu deixo ele pra lá, não converso mais, desentendo. A gente é capaz de brigar, de ficar de mal com o nosso próprio irmão na igreja.
A gente é capaz de desentender pelo microfone. A gente é capaz de desentender por causa de um cargo na igreja, por causa de uma posição. A gente é capaz de tudo isso e muito mais coisas. Cada dia estamos de uma forma. Não conseguimos suportar o mundo. Nós não conseguimos suportar o mundo, a pressão do mundo. Vamos nas igrejas, nos dias de culto. Enquanto estamos lá, estamos nos alegrando. Esquecemos até o mundo. Revigoramos novamente ali no culto, cantando, batendo palmas, louvando a Deus, ouvindo a mensagem. Mas quando saímos do culto, começa tudo de novo. As pressões do mundo, as mesmas coisas. Enfrentamos tudo novamente durante o dia, no trabalho, onde estivermos. Mas vamos para o culto novamente no domingo, tentamos novamente, revigoramos novamente com a mensagem, com os louvores. Mas na segunda-feira vamos trabalhar, vamos sair por dia a dia no mundo, tudo novamente. Enfrentaremos as mesmas pessoas, faremos as mesmas coisas. A nossa luz não consegue brilhar no mundo. A nossa luz é ofuscada pelas coisas mundanas, pelas palavras mundanas, pelos atos e gestos das pessoas mundanas. A nossa luz não consegue brilhar, porque o nosso sentimento é muito fraco. Nós não conseguimos esquecer, perdoar. Até quando seremos assim? Até quando não perdoaremos? Até quando não esqueceremos? Até quando? Até quando vamos dizer que pregar é difícil? Até quando vamos dizer que não temos condições de pregar? Porque estamos sendo perseguidos, não se pode falar a verdade. O Evangelho hoje não é perseguido. Perseguido é a nossa mente, é o nosso sentimento. Nosso sentimento é perseguido, é bombardeado todo dia pelas forças das trevas. E por isso não conseguimos manter a nossa santidade. Porque qualquer coisa que sentimos, queremos desistir, queremos largar, queremos sair da igreja, queremos brigar com o irmão, com a irmã, não levamos desaforo para casa. Sou crente, mas não sou bobo, é assim que falamos. É assim que vivemos. Enquanto seremos assim, o Evangelho não vai ser genuíno na nossa vida. Vamos pensar, deixar que o Espírito Santo, que habitou nos apóstolos, nos discípulos, e que Jesus nos deu, esteja em nós e mude verdadeiramente a nossa vida, nos capacita para perdoar, para viver o verdadeiro Evangelho genuíno. Porque do contrário, não nos salvaremos. Não nos salvaremos. Vamos pensar, vamos orar, clamar e viver para Cristo. Não vamos procurar deixar o nosso sentimento falar mais forte, a nossa carnalidade tomar conta. Não vamos deixar. Mas vamos viver. Vamos viver o verdadeiro Evangelho. Não há perseguição hoje, eu volto a repetir, não há perseguição hoje. O que muitos podem fazer hoje é ofender com palavras. Mas isso hoje, ofensas com palavras, já é um cúmulo para nós. Alguém nos ofende com palavras e, sabe, já é o fim do mundo, já queremos desistir.
As palavras não doem fisicamente. As ofensas verbais não doem fisicamente como doeram as pedradas em Estevão. As palavras de ofensas hoje em dia que alguém possa preferir contra nós não dói como aquela lança que atravessou o corpo de Jesus na cruz. As palavras de ofensas que lançam contra nós, os palavrões, como vamos pregar, isso não dói fisicamente como doer uma coroa de espinho no Senhor Jesus. As palavras de maldição que lançam contra nós, de ofensas, não dói como doíam no corpo daqueles que foram cerrados ao meio, queimado vivo. Pensem nisto. Apenas sentimos e já achamos difícil. Apenas sentimos sentimentalmente ofensas e já achamos um absurdo. Então, se alguém viesse nos socar, dar soco na nossa cara, dar facada, espadada, amarrar, lançarmos na cova dos leões, nos torturar, aí sim, com certeza, então, negaríamos a fé. Porque mesmo sendo ofendido com palavras apenas, somos capazes de negar a fé. Quanto mais se tocasse no nosso corpo, certamente abandonaríamos a fé. Mas rogamos a Deus para que Ele compadeça de nós e nos ajude a vencer este mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.